Eu não conheço o livro, estou vendo agora, muito bem impresso, que já dá a ideia, é um trabalho bem feito, né, mano? Mas fico feliz porque você, membro desta casa, escolheu a nossa casa para fazer esse lançamento. Isso serve também para os outros que às vezes não prestigiam a nossa casa. Eu quero convidá-lo para sentar aqui, tá? E também o professor da Academia, Milton Marques, que vai apresentar o livro. Tem direito minha palma, velho. Tem direito minha palma. Dito isto, eu passo a palavra ao professor Milton Marques, que aliás está aqui ministrando no momento, já terminou o curso? Ainda não. É o curso sobre Guimarães Rosa, né? É Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Eu falo lá da tribuna. É um projeto que a academia tem de, inclusive, incentivar a leitura, a redação e, sobretudo, ministrar para professores aula de literatura. E é isso que está ocorrendo com esse curso do professor Marcos, que gosta mais de dar aula do que de escrever. Com certeza, eu sou Apesar professor. de escrever muito bem. Eu falo lá na tribuna. Você que sabe, você escolhe. Eu vou lá para a tribuna, é melhor. A casa é sua, você. Muito obrigado. Agora está aparecendo o microfone de Roberto Carlos. Mas vamos ver como é que eu faço aqui. Vamos lá. Vou falar dessa maneira. Alô? Estão me ouvindo todos? Sim, não é? Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Agradeço ao meu amigo Francisco Gil Messias essa honra de fazer a apresentação do seu livro. O que não é uma tarefa fácil, tendo em vista o fato de que ler é algo muito difícil. Quem trabalha com leitura, trabalha com escritura, sabe exatamente disso. Mas tem um lado também do prazer, e esse lado do prazer compensa a dificuldade, compensa qualquer dificuldade. Eu fiz um texto, não se preocupe, porque está em corpo 14, viu? Então não é muito grande, não. Deve dar umas 4 páginas no máximo. E não poderia fazer menos, porque o livro de Gil merece, e Gil merece também muito mais. Escrita no diapasão certo. Esse é o título do texto. No início do romance São Bernardo, o personagem Paulo Honório se irrita com João Nogueira, um dos parceiros que ele escolhera para escrever um livro sobre a sua vida, que teria a missão de organizar a ortografia, a pontuação e a sintaxe do referido livro. A irritação é decorrente do fato de João Nogueira querer escrever o livro, abro aspas, em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Fecho aspas. Com outro parceiro, Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro, periodista de boa índole, conforme Paulo Honório, escolhido para a parte literária, menos por ser de boa índole e mais por escrever o que lhe mandam. A irritação foi maior, chegando às raias da indignação. Tendo apresentado 2 capítulos a Paulo Honório, Gondim não esperava que o proprietário da São Bernardo reagisse com uma brutal sinceridade. Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço.
está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. Ainda que intimidado e recolhendo os cacos da sua pequenina vaidade, Gondim respondeu que um artista não pode escrever como fala, que a literatura era assim mesmo, que arranjar palavras com tinta era outra coisa. E se ele escrevesse como falava, ninguém o leria. Paulo Honório resolve a empreitada por si mesmo e termina por escrever o livro que queria. Por trás da ficção, encontra-se naturalmente uma discussão sobre o escrever literário. Graciliano Ramos mostra o sofisma dos pedantes e o desmonta, revelando uma escrita em São Bernardo que não só se coaduna com a maneira de falar de Paulo Honório, mas é condizente com a sua própria, procurando a objetividade, a clareza, sem, contudo, esquecer do tratamento estilístico. Há, no nosso entender, uma provocação de Graciliano, mostrando que Gondim está certo e, ao mesmo tempo, está errado. No sentido de que a fala é mais livre, mais despojada das regras gramaticais, estas consideradas por alguns intocáveis e sagradas. A escrita necessita de uma lógica mais clara, por conta da ausência da presença de um destinatário, ou por conta da ausência ali na sua cara de alguém com quem você fala. Nesse sentido, é preciso que quem escreve tenha cuidado, um cuidado não com a gramatiquice, mas com o sentido do que se anuncia. O problema não é a gramática, o problema é a gramatiquice, como sempre. O que está por trás da condenação de Paulo Honório à escrita de Gondim não é o fato de que não se pode escrever como se fala, mas a artificialidade do escrever. O escritor é livre para escrever como quiser. Mesmo que estilisticamente mande as regras da gramática dos homens, muitas vezes as favas, imperando a gramática da língua, não a gramática dos homens. A gramática dos homens é artificial. A gramática da língua é outra história, completamente diferente. O que não pode acontecer é que, em nome da escrita literária ou não, se opte pela artificialidade, o que significa um distanciamento da comunicação do seu dia a dia como pessoa. Quem escreve, de certo modo, reflete não só como pensa, mas como se expressa no cotidiano. Anástrofes, hipérbatos, sínqueses, oxímoros, paradoxos, quiasmos, metáforas complexas, tudo é bem-vindo. Quando encontra guarida na articulação do texto. Do contrário, passará a ser apenas um ornamento artificial que bem pode ser chamado de preciosismo ou intelectualismo sem sentido. O problema de uma escrita que se torna pernóstica, safada e idiota, no dizer de Paulo Honório, é Gondim querer escrever de um modo distanciado da dicção de Paulo Honório. Gondim queria escrever como o enfatuado Gondim. E estava certo. O erro é de Paulo Honório, que leva um tempo para se dar conta
de que ele próprio deveria assumir essa tarefa. Em outras palavras, Paulo Honório deve escrever como Paulo Honório. Ninguém poderá fazer isso por ele. Eis o dilema que persegue Pierre Menard, o obsessivo personagem de Jorge Luiz Borges, que passa a vida inteira na tentativa de escrever o Dom Quixote, não como Cervantes, pois isto já havia sido feito, mas como Pierre Menard. Quem já leu Francisco Gil Messias não deve ter tido surpresa ao ouvir Francisco Gil Messias. E vice-versa. A expressão do falante não se distancia da expressão do escritor, a não ser por certo apuro estilístico, mas sem exagero. Obviamente, há os cuidados naturais que a escrita exige, longe, porém, de qualquer artificialismo. Gil Messias tem um diapasão afinado entre a sua fala e a sua escrita. Nesse aspecto, Gil impressionaria Susan Sontag. Estou me referindo a uma das crônicas do livro, que se chama Susan Sontag de Perto. Para quem era impossível a emoção ao ler um escritor que escreve da mesma maneira como fala. A sua dicção oral, reafirmo, para além do que escreve, é inegavelmente parelha à sua dicção de escritor. Tomemos como exemplo uma das crônicas deste seu mais recente livro, A Mosca na Parede e Outros Textos, de crônicas a ensaiados ensaios. Ao falar da atitude contemplativa da chinesa Han Kang, tomando chá em silêncio, no texto Tomando Chá em Silêncio, quando recebe a notícia de que fora agraciada com o Prêmio Nobel. Tomar chá em silêncio com o filho. Gil Messias discorre sobre a atitude civilizada e civilizatória da descrição no mundo hoje repleto de lentes fotográficas, nos diversos meios tecnológicos ao alcance de todos, que teve como efeito uma exposição generalizada. Gil faz o contrário. Ele prefere a sagração do recato, do, abro aspas, não espalha fato e da não folia, fecho aspas. No nosso entendimento, existe aí uma excelente conceituação da descrição do homem e do escritor, que se diz cronista hebdomadário, mas cujos escritos elegantes e sóbrios, porém nem sempre silenciosos, são mais que crônicas semanais, são a pura expressão da lhaneza linguístico-literária, dando razão ao subtítulo do seu livro, Sobriedade e Simplicidade, no mundo em que a vulgaridade ostentatória, lá do texto, por 15 meses e 11 contos de réis, a que eu me referia lá embaixo recentemente, há uns poucos minutos com os amigos, virou norma. Vulgaridade ostentatória que virou norma. A crônica metalinguística A Mosca na Parede é a constatação do que dizemos, definindo o próprio cronista, que no mundo de holofotes e de publicização instantânea e desmedida, consegue a façanha de não ser instagramável e de vencer a tentação da exposição que ilumina os fatos e encandeia o bom senso, preferindo ser ele, o cronista, a mosca na parede que ninguém vê, mas que tudo observa. Abro aspas. Ver e, de preferência, não ser visto. Ouvir e anotar sem ninguém notar. Porque o verdadeiro cronista
é visceralmente modesto, assim como modesto é o gênero que pratica o mais despojado da literatura. Imaginem os senhores, as senhoras, como alguém nesse mundo de hoje, alguém que mal consegue traçar duas linhas e conectar uma ideia superficial e que se acha um grande escritor ouvindo uma coisa dessa. Vai cair para trás. E nós mesmos achamos estranho que alguém seja capaz de pensar com profundidade a respeito do ato de escrever, que para muitos é uma diversão, quando na realidade, para quem lê, se torna uma tortura. Dentre as muitas definições nesse exercício de metalinguagem, Gil Messias define as crônicas como leves petiscos que nunca perdem o sabor, pequenas e leves degustações, de modo a espicaçar o apetite para iguarias mais pesadas. No texto, bloqueio do leitor. Ou seja, a crônica é a porta de entrada dos grandes e maçudos clássicos. Por outro lado, a sensibilidade do escritor, que passeia à vontade pela literatura, pelo cinema e pela cultura em geral, pega o leitor na singela crônica O Caderno de Despesas de Papai, indo ao encontro do que considero o mais caro no seu exercício de escrever, Gil, o culto à memória. Reafirmo, portanto, o que já dissera antes em um artigo sobre o seu livro O Caçador de Obituários. Destaco aqui a grande felicidade de Gil de colocar títulos nos seus livros. Caçador de Obituários é uma coisa maravilhosa. E esse A Mosca na Parede, então, é outra, não é? Se for para mim, diga que eu não estou. Título tão instigante quanto o do atual livro. Gil Messias é um leitor inquieto, aquele que não para no que lê. Ele sente a necessidade de escrever, de externar as suas emoções ou sua racionalidade sobre o livro. Embora ele considere ter, abro aspas novamente, uma trajetória de simples leitor, numa crônica deliciosa chamada, essa moça chamada Antígona. Ele não é um simples leitor. Ele é leitor, mas não é um simples leitor. É leitor, sem adjetivações, cuja escrita é limpa, sem os escombros de uma sintaxe esgalhada. Mas das vezes, Gil Messias trata do ofício do escritor com um olhar sempre atento ao que pode virar matéria de seus textos, sem hora marcada, sem lugar determinado. Escrever esse é o problema da nossa modernidade, né? Escrever é sentir dentro de si algo que, de fora, suscitou a motivação que permite a essência virar realidade. E na crônica, o cronista, como psicanalista da cidade, ele mostra a sutileza desse cronista psicanalista ao tratar a nossa capital, como o faz Victor Hugo em relação a Paris, como o masculino João Pessoa. Meu primeiro impulso foi conversar com Gil e propor a troca pelo feminino, a feminina João Pessoa, de modo a evitar a ambiguidade com o personagem homônimo que nomeia a nossa cidade. Depois,
refleti e percebi que, conscientemente ou não, Gil Messias joga com o masculino por causa da crise de identidade de alguns que querem mudar o nome da capital para Paraíba. Só vai gerar custos. Não vai mudar absolutamente nada de nada. Essa é outra discussão. Evitei assim, a um só tempo, a vergonha como leitor e o constrangimento como amigo, ainda que fosse uma sugestão a dar, não uma obrigatoriedade de mudança, porque não gosto e não me compete mudar o texto de ninguém. A sua consciência linguística, Gil, vem da intuição de quem exerce cotidianamente o exercício com a palavra, comprovada depois empiricamente. Gil Messias sabe que a vida anda sempre à frente do vocabulário. Comentando o termo fidelização, hoje em largo uso no mundo do marketing, que ele aplica a uma situação em que a palavra ainda não existia, a do carregador de ganho denominado chapeado, meu amigo Mirabeau, a partir do número de sua identificação numa chapa de metal no peito. Crônica deliciosa chamada O Chapeado 39. Como escritor que se volta para a memória, considero os seus perfis exemplares, destacando de José Américo, em Juarez Batista e José Américo, uma admiração admirável, em que nos mostra a decifração deste por aquele numa frase que é um verdadeiro achado. Abro aspas. Ninguém melhor que uma seta para decifrar e pintar outro asceta. É assim que José Américo aparece como um amanuense Belmiro anônimo, um alpinista desafiando o Everest, quase uma estátua de si mesmo, um senhor personagem para um romance intimista. Leitor de literatura e assuntos congêneres, Gil Messias acaba por traçar um perfil de si próprio quando busca exercitar a sua leitura escrita a partir do intimismo das biografias, autobiografias e memórias de que é aficionado leitor. Mas não fica por aí. O artigo Samuel Duarte, visto por José Otávio, nosso confrade que aqui se encontra, 2 paraibanos singulares, credencia Gil Messias como biografista que talvez esteja escondido no cronista que gosta de tais leituras, que tece loas, e com razão, ao livro de Carlos Lacerda, A Casa do Meu Avô, várias vezes citado, de que diz em O Triste Fim de Oswald de Andrade: sozinho vale por muitos. O livro de Memórias de Lacerda é para Gil Messias uma pirâmide, obra-prima da língua portuguesa, que conseguirá atravessar os séculos, dando ao tribuno a verdadeira glória que tanto buscou em vida, assim como também buscou o poder. Afirmação que se encontra na deliciosa crônica Biscoito e Pirâmides, ela, por si só, um fino biscoito. Em As Grandes Admirações de Vilaça, texto exemplar, ele demonstra com inequívoca exatidão esse perfil. Já em Autobiografia, Tentativa de Refazer a Vida, vê-se o arremate de Gil Messias ao não esconder a sua predileção pelas autobiografias. Há até um público cativo desses autorretratos, eu inclusive. É o que diz Gil. Embora leitor, escritor, discreto, e apesar da sua consciente cordialidade, esteja Sérgio Buarque de Holanda certo ou não, como ele próprio afirma, nem todo brasileiro dança samba, na crônica, nem todo brasileiro dança samba,
Gil Messias não evita os temas sensíveis, numa época em que tudo é considerado ofensivo, e a menor crítica abalizada que se faça é considerada ataque ou discurso de ódio. O verdadeiro ódio está aí, em quem não consegue discutir e argumentar. E diante dos argumentos, vai para o ad personam, para a discussão do ad personam, atacar quem está argumentando. Assim é que ele não esconde suas críticas ao marxismo, Zé Lins e João Cabral, o engenho e o depois, envereda pelo delicado tema do suicídio assistido, ao comentar a morte do poeta Antônio Cícero, a voluntária e bela despedida do poeta, critica as insanidades do que se define como apropriação cultural. Essa é a pior que tem, apropriação cultural, como se a cultura fosse propriedade de uma pessoa ou de um povo. Cultura é cultura, é de todo mundo, não é de ninguém. E claro, a censura decorrente dessa insanidade. É por isso que, embora um homem discreto, que prefere ver a não ser visto, silencioso, mas as suas crônicas muitas vezes fazem barulho. Um barulho desnecessário, porque você em nenhum momento é deselegante e em nenhum momento é ofensivo. Mas hoje em dia, como já se disse, qualquer coisa é motivo de alguém se sentir gravemente ofendido. Enfrentando polêmicas que já levaram ao cancelamento, para usar uma palavra da moda, de muita gente, Gil Messias foge da militância do politicamente correto, fala abertamente da liberdade de expressão, meu maior ponto para você, e procura situar uma posição que defenda a liberdade criativa, exortando uma defesa que deve ser enfrentada pela sociedade, pelos escritores, editores e tais, para que tudo não vá morrer na vala comum do ofensivo ou do desrespeitoso, conceitos subjetivos que levam à censura, muitas vezes prévia, que é o que está ocorrendo. Trata-se de enfrentamento urgente, abro aspas, antes que a censura e a escuridão se instalem de vez em pleno século XXI, desapropriando-nos de qualquer possibilidade de uma vida cultural livre e plena. É preciso enfrentar isso que está aí. E corajosamente. Vai mais adiante, enfrentando criticamente a questão atualíssima do judiciário brasileiro, numa volubilidade de dar dó, quando o direito, tornando-se mera opinião, hoje é uma, amanhã é outra, ao sabor de conveniências e interesses, nem sempre republicanos, na crônica o direito e o avesso. Realizando a mistura correta entre literatura e memória, entre crônica, crítica e ensaio, Gil Messias, no diapasão certo, se firma cada vez mais como um dos grandes cronistas na nossa Paraíba. Deixemos ao leitor o prazer de descobrir por si próprio esse passeio de outro leitor que se faz escritor por todas as cordas da escala do escrever. Muito obrigado. Nos deu a honra de vir presidir este encontro. A Tânia, secretária eterna da Academia, na pessoa de quem eu saúdo os demais funcionários da casa.
a Magno Nicolau, editor da editora Ideia, pelo belo trabalho editorial que ele fez, e a todos vocês que se deram ao trabalho de estar aqui nesta noite, me dando alegria. Quero fazer 3 saudações, inicialmente. Uma ao doutor Adelmar de Azevedo Regis, que acabou de tomar posse na presidência da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Ao doutor João Medeiros Filho, que hoje pela manhã recebeu a medalha Epitácio Pessoa, merecidamente, ressalte-se. E ao professor Sérgio Rolim, que teve o seu livro mais recente classificado entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico, todo o Brasil, não é pouca coisa, e que para nós paraibanos foi o grande vencedor do prêmio. O presidente Ramalho falou sobre a minha escolha da academia como local de lançamento deste novo livro. Não poderia ser diferente, porque para mim, o meu sentimento pessoal é o de quem não propriamente paga uma dívida, mas o de quem resgata uma promissória. Então, publicar aqui é uma maneira de mostrar que a academia está viva e que não se tornou, para usar uma expressão do doutor Adelmar, no seu discurso de posse, não se tornou, e espero que nunca se torne, uma casa de congratulações recíprocas. Ainda não chegamos a este ponto e espero que nunca cheguemos. Portanto, vamos escrever e vamos publicar. O livro, como está escrito no subtítulo, é uma coletânea de crônicas, artigos e pequenos ensaios, como não poderia deixar de ser, todos frutos da subjetividade do autor. Claro, tirando ciência e jornalismo, o resto é subjetividade. E subjetividade é interpretação, é expressão pessoal, portanto relativa, não absoluta. E é isso tudo que nos conduz à tolerância e à humildade, porque precisamos sempre respeitar a subjetividade do outro, a opinião do outro, a maneira de pensar do outro. E sempre que possível, fugirmos da tentação
de sermos os donos da verdade, em qualquer área. Há quem diga que a primeira crônica do Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha. É uma maneira de ver aquele documento inaugural das letras brasileiras. Porque naquele documento, o missivista estava observando a paisagem, estava observando os índios, provavelmente mais as índias. Mas isso também faz parte do olhar atento do cronista. Segundo Jorge de Sá, que é um teórico da crônica, ela é o registro do circunstancial. E é exatamente isso. E ela não quer ser mais do que isto. Eu costumo dizer que o cronista é o soldado raso da literatura. E ele está muito feliz no lugar dele e com a patente dele. Ele não quer ser general da banda, não. A crônica é um texto que é sempre na primeira pessoa do singular. Não dá para você escrever crônica sem estar na primeira pessoa do singular. Então, só isso aí já dá um caráter todo especial. Não é mesmo, nosso Léo Barbosa? Mas, se a crônica é o registro do circunstancial, o nosso Jorge de Sá, já citado, ele adverte. Na crônica, o real não é meramente copiado, mas recriado. E aí é onde entra o cronista. Porque se fosse para meramente copiar o real, um fotógrafo resolveria tudo. Mas o cronista vai recriar a realidade. E vai recriar com a palavra, e vai recriar com o seu olhar individual, pessoal, com a carga de sua experiência acumulada, sua sensibilidade trabalhada, dando a esse real uma outra dimensão. Vou citar um exemplo aqui, está na página 51 do livro. Em 1958, Rubem Braga escreveu uma crônica cujo título é Viúva na Praia. Esta crônica ela está recolhida no livro famoso Ai de Ti, Copacabana. E o começo da crônica, vejam bem, 1958, veja a modernidade de Rubem Braga. A crônica começa assim: Ivo viu a uva, eu vi a viúva. Ia passando na praia, vi a viúva. A viúva na praia me fascinou.
Essa viúva, quem lê esta crônica do Rubem Braga, vai perceber que era vizinha sua, morava perto do prédio de Rubem Braga. Ele já a conhecia de vista. Não era uma estranha. E era jovem, e eu imagino que devia ser, no mínimo, interessante para captar a atenção do cronista, ao ponto dele ter ficado na areia, vendo-a, mas sem ser visto, como uma mosca, e depois ter escrito essa crônica que se tornou antológica e que nós estamos comentando aqui mais de 70 anos depois. Vejam só a perenidade de uma simples crônica quando se trata de um texto de qualidade, não é? Não acredito que hoje alguém escrevesse uma crônica com esse título e nem com esse assunto. Porque se em 1958 uma viúva jovem causava algum frisson, hoje é algo completamente indiferente. Porque a sociedade contemporânea conseguiu banalizar tudo. E, infelizmente, acho que se Rubem Braga estivesse entre nós e encontrasse outra viúva interessante como esta, não renderia outra crônica. Paciência. Sendo um registro do circunstancial, me veio à atenção também uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, intitulada O Camiseiro. O Camiseiro era uma loja famosa do Rio de Janeiro, tradicional, e que fechou. E Drummond sentiu o fechamento dessa loja, como muitos cariocas devem ter sentido. E eu fiquei pensando, seria o caso de aqui na aldeia, o nosso Gonzaga Rodrigues escreveu uma crônica sobre o fechamento de A Britânia, a velha loja tradicional da nossa cidade, na rua Duque de Caxias, que os mais idosos certamente hão de lembrar. E por aqui vou ficando. Espero que vocês apreciem o livro. Concordo com o nosso presidente quando disse que uma mosca na sopa é desagradável. E em outros lugares também. Mas na parede, uma mosca não incomoda tanto. E só me resta pedir a vocês que, ao ver uma mosquinha na parede, não a matem, porque pode ser um cronista. Antes de convidar os presentes para a sessão de autógrafo e o coquetel que vai haver lá embaixo,
Eu queria registrar aqui a presença do ex-presidente Daniel Ramos Cavalcante, dos acadêmicos Renato César, João Trindade, Gilberto Barbosa, Aldo Lopes, Milton Marques, Roberto Cavalcante, Neide Medeiros, José Otávio, nosso decano, e o nosso João Batista de Brito, que ainda não tomou posse, mas já foi eleito para esta casa. Estão aqui representados também a Academia de Letras Jurídicas pelo seu presidente, a Academia de Medicina, a Academia de Engenharia, a União dos Escritores Brasileiros, através da Paiva, o Instituto Histórico da Academia de Letras de Bahia, através de Ivonito Caetano, e tantos outros poetas, escritores e cronistas que nos honram com a sua presença. E então, em nome do autor, eu os convido para descermos todos para a sessão de autógrafo e o coquetel que será servido naquele mesmo ambiente. Muito obrigado a presença de todos.